E vamos começar o programa de hoje com futebol feminino. A Julita Bittencourt vai trazer pra gente as informações do campeonato alagoano. Boa tarde, Julita. Boa tarde, galera do Arena. O Alagoano de Campo feminino está com tudo. No domingo teve a terceira rodada, com o CSA ganhando de 4-1 do Aliança lá no Mutange. E o UDA batendo o Dimensão por 2-0. Com a vitória, o atual campeão alagoano assumiu a liderança da competição. E uma notícia triste agora, gente. Infelizmente, o jogo entre o Jaciobá e Pajuçarense, válido pela terceira rodada, foi adiado, porque o técnico do Jaciobá, o Cabelão, como era conhecido, faleceu um dia antes da partida. A direção do time postou nas redes sociais uma nota de pesar informando o fato lamentável e disse que a partida ainda não tem data definida. Apesar do triste fato, o alagoano continua no próximo domingo com a quarta rodada. O Dimensão recebe o CSA, o Pajuçarense encara o Aliança e o UDA vai jogar contra o Jaciobá. E agora vamos falar da seleção brasileira. Amanhã, a técnica Pia Sandhede vai anunciar sua segunda convocação à frente da seleção principal. Serão 23 jogadoras convocadas para enfrentar as seleções da Inglaterra e Polônia em 2 amistosos em outubro. A expectativa é para saber se Marta e as outras atletas que foram cortadas por conta de lesões serão convocadas. Vamos ficar aí na torcida pela nossa alagoana voltar a brilhar com a amarelinha. Ainda falando em seleção brasileira, a equipe Sub-20 está na Argentina participando da Liga Sul-Americana Sub-19. O Brasil está 100% na competição e vencendo muito bem, viu? Na estreia, ganhou de 6-1 do Uruguai e contra a Bolívia aplicou uma goleada de 9-0. As guerreiras do Brasil jogam na próxima sexta-feira contra o Chile e no domingo contra a anfitriã Argentina. Por hoje é só e na próxima semana eu volto com mais futebol feminino aqui no Arena. Até mais! Valeu, Julita! E ontem no Mutange foi dia de reapresentação. O Azulão voltou aos trabalhos e quem comandou a coletiva foi o paraguaio Bustamante, que balançou a rede pela primeira vez com a camisa do CSA no último jogo contra o São Paulo. Na reapresentação do CSA, o atacante Héctor Bustamante comemorou seu primeiro gol pelo clube, mas não aprovou o resultado do jogo contra o São Paulo. Estou feliz, né? Mas também um pouco triste, né? Porque a gente merecia ganhar um jogo, mas no último minuto a gente tomou um gol, mas deu futebol, né? A gente tem que trabalhar agora mais na semana para encarar aquele jogo do domingo que vai ser muito importante. Apesar de não ter sido um placar ruim, não foi satisfatório pela exibição do time no Morumbi. A verdade, como falei, né? A gente fica um pouco triste no último, né? Porque o jogo estava quase fechado, né? O gol dele chegando no último. Então é assim, cara. Trabalhar sobre o erro, né? Para não cometer o seguinte jogo e fazer o melhor o domingo, que, como falei, vai ser um jogo muito importante para a gente que tem que ganhar como sempre. Dentro da Série A, o Azulão tem mostrado outra cara e tem dado trabalho a times grandes, como foi no empate contra o Cruzeiro e na vitória diante do Chapecoense. E para conseguir essa evolução, o CSA precisou de muita dedicação. A gente está muito confiante, né? O grupo está muito unido. A gente está trabalhando duro todo dia, sempre focado no objetivo, né? A gente quer permanecer na Série A, então é isso. A gente todo dia fala, todo mundo está falando aí para fazer o melhor, né? Cada jogo que a gente tem que levar, fazer o nosso melhor, deixar a vida em cada jogo para ajudar esse time para vencer. O paraguaio, que caiu nas graças da torcida, criou uma identificação com o clube e parece estar feliz no Mutange. Estou muito contente, feliz por a torcida, né? Porque a gente me abraçou muito rápido, então isso é importante. Para mim, a verdade, é algo único, né? Jogar aqui, estar ajudando o time. Então é seguir por esse caminho, né? Seguir trabalhando, seguir focado e manter isso aí até o final. O apoio que vem das arquibancadas tem feito a diferença dentro das 4 linhas e pode ser sentido pelos jogadores. Mas todo mundo sabe que a torcida do CSA é muito importante para cada jogo. Acho que nesse jogo não vai ser diferente. Acho que a gente vai lutar para
ponto conquistado diante do tricolor paulista trouxe confiança ao CSA e pode ajudar o time. Mas Argel Fuchs sabe que precisa voltar a vencer. Temos um jogo fundamental no domingo, que é um adversário do nosso campeonato, sim. Nós temos também que saber a humildade, temos que ter humildade. Esse ponto aqui foi importantíssimo, desde que nós ganhamos domingo. É isso aí, o porta-voz do Azulão preparou um vídeo especial comentando o primeiro turno do CSA no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Boa tarde, galera do Arena, beleza? Aqui é o Bruno Moura do canal Espaço da Bola. Eu tô aqui para falar um pouquinho do CSA no primeiro turno desse Campeonato Brasileiro. O CSA que fez o primeiro turno muito ruim até aqui, né? Foram 16 pontos apenas, estamos na 18ª colocação. O time do CSA até na Série A tem pecado também algumas contratações, contrata sempre no atacado, né? Vai lá, busca 3 atletas para às vezes tentar dar certo, mas parece que acertando assim de um em um, o CSA tá começando a encaixar um time. Fazendo um pequeno levantamento, o CSA dos 16 pontos conquistou a metade nos últimos 5 jogos. E foram jogos em que o CSA jogou bem. Poderia até ter vencido o São Paulo nessa última partida se não fosse esse pequeno vacilo aí no finalzinho. Mas o CSA vem crescendo de rendimento. A próxima partida é importantíssima contra o Ceará também. E esse crescimento no rendimento do CSA pode vir a dar vários frutos agora no segundo turno. Vamos torcer muito para que o time continue crescendo de rendimento, continue melhorando. Falando de outra situação, eu falei dos 2 pontos que a gente perdeu contra o São Paulo nessa última partida. Tiveram outros jogos em que o CSA desperdiçou pontos. 2 pontos contra o Santos, em que praticamente lá no finalzinho a gente poderia ter aberto o placar, não conseguimos. 2 pontos contra o Avaí, que a gente teve chances para fazer o gol fora de casa, não conseguimos também. A virada contra o Botafogo aqui em Maceió, que eu não me conformo até hoje, a gente ter levado aquela virada. Teve também o jogo contra o Vasco, que o Dauan não fez aquele gol, estava perto do finalzinho também. Então só aí, contando também com o jogo contra o São Paulo, foram 11 pontos que eu citei aqui que a gente desperdiçou. Então o CSA, se tivesse conquistado a metade, ou somente 4 desses pontos, estaria com 20 pontos fora da zona de rebaixamento. Mas é isso que acontece mesmo, né? Em alguns momentos a gente vai conquistar o resultado lá no finalzinho, como o jogo contra o Fluminense. Em outros resultados a gente vai perder pontos lá para o final. Mas o importante é que o time do CSA cresceu no rendimento e agora dá esperanças ao torcedor. E por último, eu queria falar aqui que eu acho que o Argel está encontrando a equipe ideal, né? Com a saída do Apodi da lateral direita e a entrada do Dauan, a gente ganha mais consistência defensiva lá na defesa. Com o João Vitor e o Naldo, o meio campo tá um pouco mais encaixado, mais fechadinho. E eu acho que a gente encontrou o trio de meias, né? O Jonathan Gomes, o Apodi e o Bustamante estão jogando bem demais, estão muito bem nos jogos. E o CSA encontrou aí, eu acho que o trio ideal para a sequência agora. A gente ainda precisa acertar lá no centroavante. Eu acho que o Ricardo Bueno, às vezes, é um pouco preguiçoso no jogo, prejudica o time. O Alexandro, pela idade, eu acho que não aguenta mais jogar em tanto ritmo assim, o corpo não responde. Tá jogando bem nas últimas partidas, mas até quando ele vai conseguir jogar em um ritmo alto assim? Vamos ver se o time continua se encaixando e melhorando, mas até aqui o time tem dado muita esperança para a torcida azulina. Então é isso aí, galera. Fiz uma análise completíssima lá no canal Espaço da Bola, você não pode perder, hein? Segue a gente lá no YouTube. Valeu, galera, um abraço, uma boa tarde a todos, até mais. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. E aí, tranquilo? Tudo certo. E esse primeiro turno do CSA? Foi firmeza também? Foi tranquilo? Mais ou menos, né? mais ou menos, né? Boa tarde, Rafa. Um abraço para você e para os amigos de casa. Eu concordo com o Bruno. Agora, faço uma ressalva. O CSA, ele mudou o estereótipo de participação dentro do primeiro turno. Eu falo com relação à atuação do time, performance de forma individual, de forma coletiva. E aí, por consequência disso, os resultados passaram a acontecer, inevitavelmente, depois da chegada do Argel, né? O campeonato, ele é dividido para o CSA antes e depois do Argel. É lógico que você vai pontuar a entrada de jogadores que estão fazendo a diferença, mas esse avolumado, digamos assim, de contratação, o CSA vem fazendo desde o início do ano, né? Mesmo quando começou a competição, o CSA não parou de contratar. Mas o estereótipo dessas contratações no que se refere a aproveitamento dentro do time, né, começando o jogo, através de modificação, foi depois da entrada do Argel e principalmente depois ali do 4º, 5º jogo,
Porque você chega, né? Como diz aquele ditado, quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Ele chegou com o time pronto. Sim. E é lógico que você faz uma indicação, a diretoria contrata, você coloca no time, você vai mudando o estereótipo do time dentro da competição, literalmente trocando o pneu do carro em andamento, e o resultado final disso, pelo menos no que se refere ao primeiro turno, foi muito bom. O CSA mudou a performance de time, né? Você observa pelos últimos resultados, inclusive, se a gente for levar em consideração, é lógico, o torcedor meu amigo, são 19 rodadas até agora, tudo bem, ninguém está desmerecendo isso. Mas se for levar em conta as últimas 5 partidas, as últimas 5 rodadas, o CSA é o 6º colocado. Né? E isso se deve muito pelo trabalho do treinador. Então, os louros precisam ser pontuados nesse momento. Agora, o esforço hercúleo que o CSA vai precisar fazer no segundo turno é evidente por conta do péssimo início de competição. Né? Termina o primeiro turno com 16 pontos, você vai precisar quase que duplicar a pontuação para se livrar do rebaixamento. Mas a expectativa para o segundo turno é boa. É o que eu disse aqui depois do jogo contra o São Paulo. O cara pode até ter um sentimento de frustração por ter tomado o gol do empate no finalzinho do jogo. Mas a atuação do time, conquistar um ponto fora de casa contra o São Paulo, esse ponto pode fazer a diferença lá na frente. Permite que o torcedor tenha esperança da manutenção pelo futebol que a equipe vem jogando. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta o papo é CRB, o Galo que está se preparando para enfrentar o Coritiba. Não sai daí.